Olá, tudo bem, meus caros? Como vão as coisas? Bom, penso que vocês estão acompanhando o canal e, de todo modo, eu penso também que o canal Humanitas tem angariado bons inscritos, um número de inscritos significativo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como se formula, como se forma a biblioteca particular de um pesquisador na área de ciências humanas. Penso também que o vídeo digamos, inesgotável de assunto, porque nós sabemos, falar de uma biblioteca não é assunto tão fácil de ser tratado aqui no canal. Mesmo porque, se eu falasse um pouco da minha biblioteca, eu estaria sendo injusto com as demais bibliotecas. Pensamos que Humberto Eco, no seu final da sua carreira e da sua vida, ele faleceu por volta dos 85, 86 anos de idade, na Itália, ele tinha mais de 100 mil livros na sua biblioteca, em Milão, na Itália. E outros grandes estudiosos sempre colecionaram livros, justamente porque a coleção de livros nos favorece você manuseá-los de forma mais agradável, mais também sistemática. Você pode consultar a obra, você pode citar as referências. E nós sabemos que, ao longo da nossa carreira como pesquisador, nós precisamos ter uma biblioteca particular e, de todo modo, utilizá-la ao longo da nossa vida. Sabemos também que, quando estamos chegando próximo aí de uma vida mais duradoura, chegando próximo da velhice, muitos estudiosos também fazem doações das suas bibliotecas particulares, como foi o caso recentemente da acadêmica Nélida Pion, que doou a sua biblioteca, se eu não me engano, para a Biblioteca Nacional, para o Real Gabinete Português de Leitura, e o acadêmico Evanildo Bechara, que é um gramático, que também afirmou que doou a sua biblioteca para o Real Gabinete Português de Leitura. Então, quando chegamos à velhice, nós sabemos que os livros, nós precisamos ter um herdeiro, seja os nossos filhos, os nossos netos, né? Ou mesmo uma instituição que acolha a própria biblioteca. E falar da biblioteca na área de humanidades é tarefa fundamental e tarefa indispensável aqui no canal. Pensamos que uma biblioteca na área de humanas precisa ter dicionários de referências, nós precisamos ter dicionário de filosofia, dicionário de sociologia, dicionário de língua portuguesa, um bom dicionário de latim, dicionários de idiomas também, francês, inglês, espanhol, italiano, né? As línguas mais utilizadas, o alemão também, se você conseguir adquirir, é fundamental. Mesmo porque a leitura no doutorado é mais, digamos, aprofundada, e sabemos também que temos que ler em outros idiomas. Eu falei sobre essa questão da proficiência em outros idiomas em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card do nosso canal. Bom, pensamos um pouco sobre a questão dos dicionários. Eles são obras de referência, ou seja, obras que são utilizadas justamente quando você precisa utilizar num artigo científico, numa monografia, numa dissertação, numa tese, justamente para que você possa elucidar uma palavra ou outra, atribuir um sentido. A questão do sentido das palavras utilizadas no texto acadêmico é fundamental, porque nós sabemos, o texto acadêmico ele é objetivo, ele é um pouco fechado e hermético. E nós precisamos saber atribuir sentidos às nossas palavras que utilizamos nos artigos. Bom, voltando a dizer que a questão da biblioteca particular, nós precisamos ter uma coleção de dicionários que nos atenda da melhor forma. Dicionários também de termos técnicos. No meu caso, termos de literatura. Eu utilizo, por exemplo, o dicionário do Massu Moisés, que é um dicionário de termos literários, e eu estou aqui na minha frente vendo o dicionário do professor Carlos Reis, dicionário de estudos narrativos, publicado pela editora Almedina. Eu vou deixar essas referências na descrição do vídeo para que vocês possam tomar contato também. Bom, esses dois dicionários que eu acabei de mencionar, o do Massu Moisés e do professor Carlos Reis, são fundamentais para quem trabalha com a crítica literária e, ao mesmo tempo, também aprofunda os conhecimentos nos estudos do texto literário. Ou seja, você precisa decodificar termos da narrativa, categorias do espaço, do enredo, do narrador, o narrador autodiegético, né?
Então, nós temos as categorias de protagonista, de enredo, de clímax. Todas essas categorias, elas são elencadas nos dicionários que eu acabei de mencionar, assim como as escolas literárias, como o barroco, o arcadismo, o romantismo, o pré-modernismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo. Todas as escolas, elas são ali indicadas por esses autores no seu contexto histórico. Isso que eu acho interessante. Então, para que você possa manusear essas escolas de uma forma mais, digamos, autônoma e, ao mesmo tempo, de dar uma autoridade ao que você escreve, você precisa alicerçar os seus argumentos com base nos conceitos e, ao mesmo tempo, com base nas palavras, porque as palavras também transmitem significados. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a questão dos conceitos, também pretendo deixar aqui para que vocês possam consultar o material. É um vídeo interessante, porque eu falo sobre os conceitos. Os conceitos são localizados no espaço e no tempo, e nós precisamos saber utilizá-los. Agora, falando um pouco mais da biblioteca, é fundamental também que o pesquisador na área de humanas ele possa ter os textos de literatura, ou seja, os romances, os contos, as crônicas, né? Ele precisa ter, por exemplo, os autores mais clássicos, Machado de Assis, José de Alencar, Castro Alves, né? Álvares de Azevedo, todos esses autores, Tomás Antônio Gonzaga, esses autores do século XIX, do século XVIII, se você tiver condição de ter os textos na fonte, ou seja, na íntegra, é também de cunho satisfatório. Pensamos também que boa parte das bibliotecas hoje estão em domínio público. Então, por mais que você alimente a sede de ter uma biblioteca satisfatória, você não precisa comprar muitos livros, você pode ter parte dessa biblioteca nas suas estantes, outros você pode consultar na rede, ou pode deixar armazenado no seu computador. Eu já tive a oportunidade de falar também das funções que o Kindle oferece. O Kindle é um aparato, né? É um dispositivo da Amazon. Então, nós podemos usar o Kindle de forma também satisfatória, ou seja, eu não preciso comprar a obra. Eu posso baixar 20%, ler e depois emprestar numa biblioteca. Isso também funciona muito bem. Eu creio que ter uma biblioteca é cada vez mais difícil, porque nós moramos em apartamentos, às vezes, pequenos, não é? Apartamentos que, às vezes, não cabe tantos livros. Para vocês terem uma ideia, só aqui eu tenho, no meu escritório, eu tenho essas duas estantes atrás de mim, lá no outro cômodo, eu tenho mais 3 estantes. Então, para vocês terem uma ideia, são aproximadamente eu creio que hoje está chegando a 950 obras, tá? Mas, de todo modo, eu não tenho esse aspecto de consumir, comprar livros e por mero consumo. Justamente, eu compro aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. E muitos outros eu também empresto. Faço uso de bibliotecas públicas, estaduais, né, que eu possa pegar o livro e, de todo modo, devolver em seguida. É interessante pensarmos que a formação de uma biblioteca ela se dá ao longo da carreira, como eu havia mencionado. Então, você não precisa ter todos os livros quando você inicia a sua graduação. Você pode, sim, ler no Xerox e, mais adiante, você compra as obras que você já pense que serão úteis ao seu manuseio, ao seu estudo mais aprofundado, né? Agora, voltando a falar, essa composição da biblioteca particular, ela se dá também pelas obras de crítica. No meu caso, como eu estudo a teoria literária, então eu tenho muitas obras de crítica literária, de teoria literária, de ensaios. Então, os autores mais clássicos, como Antônio Cândido, Alfredo Bose, tá? Roberto Schwartz, Karl Erich Schurhammer, que é o mais moderno um pouco, Flora Sequin, Silviano Santiago, todos esses autores eu também tenho na minha biblioteca. Então, eu coleciono os mais clássicos e, de certa forma, quando eu não tenho os outros, eu também empresto, né? Mas eu penso que quando você está trabalhando com uma tese de doutorado e você precisa aprofundar o assunto, justamente, você precisa ter a obra.
No meu doutorado, aqui eu trago um depoimento pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer outros autores que eu não conhecia no mestrado. Então, de certa forma, eu precisei adquirir essas obras. E parte delas eu também utilizei da estante virtual, eu também utilizei de sebos espalhados pelas cidades. Então, eu comprei muitos livros em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, praticamente, eu fui conhecendo os sebos nas minhas andanças, né? E comprei muitos livros também no exterior, porque, de todo modo, quando eu fazia os congressos fora do Brasil, como eu fiz na Argentina, na Colômbia, na Costa Rica, tá? Em Portugal, quando eu morei em Portugal, então eu tive essa vontade de adquirir as obras e, ao mesmo tempo, tê-las na minha biblioteca particular. Como foi o caso do Rui Reis Tapioca, que foi o autor que eu estudei no meu doutorado. Eu fui comprando as obras dele gradativamente e, de todo modo, eu fui adquirindo. Logicamente, que todo pesquisador na área de ciências humanas ele vai ter a vontade de comprar obras. Isso por quê? Porque ele alimenta uma biblioteca ao longo da sua vida. Ele precisa ter as referências. Agora, de certa forma, ele não precisa ter todas elas, mas os clássicos, por exemplo, os clássicos da filosofia, né? Você pode sim ter, você pode ter Platão, você pode ter Aristóteles, você pode ter o Horácio, né? Que é o Tratado da Poética, você pode ter os livros do Montaigne, que são os ensaios, do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Você pode ter o do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, esses filósofos modernos, os filósofos mais clássicos, porque, de certa forma, o texto literário trabalha muito com a interdisciplinaridade. Então, é fundamental que você alimente a sua biblioteca com a filosofia, com a história e com a sociologia. É fundamental, pense nisso. Então, eu digo a vocês, criar uma biblioteca particular é, sem sombra de dúvida, um esforço, é um movimento repentino, né? Você vai aos sebos, consulta as obras que são mais baratas. Quando você não consegue comprar a obra nova, você também adquire uma obra usada, mas você pede desconto na nova, né? Eu costumo muitas vezes pedir desconto. Como eu sou professor, eu tenho 15%, 10% de desconto. Na Livraria da Travessa, como já utilizei bastante, na Saraiva, tá? Em várias livrarias, as livrarias acadêmicas, a livraria da UERJ, a da UFRJ, a da UFPR, a da Federal de Santa Catarina. Nas feiras de livros acadêmicos, é fundamental que você também pesquise as grandes autoridades, porque lá você vai encontrar muitas obras de autores, digamos, que você vai utilizar no seu mestrado, no seu doutorado, ou tê-los, de certa forma, na sua biblioteca, na sua residência. Isso é fundamental. Então, lá na UFSC, em Florianópolis, quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, lá a UFSC promovia feiras acadêmicas de 2 em 2 anos. Então, eu lembro bem que os livros entravam com 50% de desconto, 30% de desconto, e eu fui adquirindo muitas obras. Tá? Inclusive, são obras publicadas por professores, por alunos, estudantes, mestrandos e doutorandos que passam por um crivo, né, um processo de seleção na própria editora da Federal de Santa Catarina para publicar as suas teses. E isso já é um outro vídeo que eu pretendo fazer, essa questão da publicação, como é que funciona o trâmite da publicação de livros científicos na universidade. Existe um trâmite também, que não é tão simples entendê-lo. Nós precisamos de um raciocínio para entender o trâmite desses livros. Mas voltando a falar, essa questão da biblioteca, como eu disse a vocês, isso vai caminhando aos anos que você vai cursando o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado. Agora, o Xerox é utilizado de todas as formas, nós sabemos. É um improviso, eu concordo. E também tem a questão dos direitos autorais. Nós sabemos que 20% do material, acima disso, não pode ser reproduzido. E eu lembro bem que uma vez na UERJ, lá no 7º ou 8º andar dos prédios da UERJ, lá na Letras, eu fui fazer uma fotocópia de um livro que eu precisava. E justamente o rapaz que trabalhava na gráfica disse, olha, aqui não pode tirar mais de 20%. Então, existem normas nessa questão da autoria. Em Portugal, eu lembro também que não conseguia tirar mais de 20% quando eu frequentei o doutorado em Portugal. Então, lá eu também tive que comprar algumas obras. Então, eu comprei muitos livros teóricos. Eu lembro que eu voltei com uma mala, praticamente metade da mala, com livros. Porque eu lembro bem que, inclusive, Dom Quixote de La Mancha, eu paguei 10 euros. Né? Então, muitas obras
que eu tive acesso, eu pude comprar e, de certa forma, barganhar, ou seja, negociar o preço dessa obra, ou seja, com desconto ou não. Então, vocês, estudantes, mestrandos e doutorandos, pesquisadores iniciantes ou profissionais, pense que uma biblioteca particular é um garimpo. Você precisa fazer um garimpo. Você vai aos sebos, você vai às livrarias da cidade, não é? Você frequenta isso com maior vontade. Eu pretendo fazer um vídeo só também sobre essa questão das livrarias no Rio de Janeiro, que eu frequento muitas, como a Berinjela, a Leonardo da Vinci, a Livraria da Travessa, a Leotério, que fica na Marechal Floriano, perto da Central do Brasil. Então, muitos sebos e livrarias eu já conheço de cabeça. A Mar de História, que fica em Copacabana, inclusive o próprio proprietário me conhece, então eu vou lá, compro livros com ele. Então, quer dizer, quando você vai se tornando um pesquisador mais assíduo, você vai conhecendo os sebos e comprando os livros de forma gradativa. Eu penso, novamente, que você, estudioso das ciências humanas, precisa também comprar obras de autores estrangeiros. É fundamental aprofundar o conhecimento da literatura hispano-americana, na literatura colombiana, que faz parte do continente hispano-americano, né? Dos países que falam a língua espanhola, né? Então, de Costa Rica, da Argentina, do Paraguai, enfim, do Equador, desses países, para que você possa tomar contato com os autores. Isso é fundamental. Acreditamos que um leque cultural é, digamos, uma tarefa primordial para que todo pesquisador possa ter, digamos, uma formação mais ampla, não é mesmo? E pensamos que, falando de filosofia, como eu falei, falando da crítica literária, como eu mencionei, falando dos textos da literatura universal, dos clássicos, não é? Falando dos dicionários, de termos técnicos, dos dicionários de conceitos e, acima de tudo, dos dicionários de línguas, né? Língua portuguesa, o Aurélio, é fundamental também que você tenha, e os demais dicionários que possa compor e possa fazer da sua biblioteca um ambiente amistoso, um ambiente próximo dos leitores. Afinal de contas, como Jorge Luiz Borges escreveu sobre a Biblioteca de Babel, Jorge Luiz Borges trabalhou por muito tempo como diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. E lá ele escrevia muitas obras, né, muitos dos seus livros. No livro A Biblioteca de Babel, ele desvenda uma espécie de, digamos, de narrativa sobre os livros que tomam outros livros de empréstimo. E, de certa forma, a literatura de Jorge Luiz Borges é carregada de intertextos, é carregada de terminologias e desdobramentos de outras obras lidas por ele mesmo. Formamos a nossa biblioteca particular ao longo da nossa vida. Eu creio que é fundamental termos um ambiente de estudo, um ambiente de aprofundamento do conhecimento acadêmico na área de ciências humanas. Quem gostou do vídeo, escreva nos comentários, dê um joinha e curtam o canal e ajudem a divulgar os conteúdos. Um grande abraço.